Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 17 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, é dia 29 de agosto de 2023 e na agenda para hoje temos, como temos sempre, todos os dias, Q&A. Vou responder a duas perguntas, uma pergunta vinda daqui mesmo, do meu canal de YouTube, deixada por vocês nas caixas de comentários das edições, que podem ser várias, de ontem do Futebol de Verdade, e outra vinda do meu servidor de Discord, onde há uma chatroom chamada precisamente Perguntas do Discord, e recordo que no meu servidor de Discord entram apenas os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Mas o Futebol de Verdade de hoje não vai ficar-se pelo Q&A. Logo a seguir, assim que terminar a resposta às duas perguntas que eu selecionei para hoje, vamos ter a reposição do Futebol de Verdade Flash de ontem à noite, que ontem à noite seguiu apenas para subscritores premium do meu Substack e para membros premium do clube do meu canal de YouTube. Quem é uma destas duas coisas, ou subscritor premium do meu Substack, ou membro premium do clube do meu canal de YouTube, já recebeu ontem à noite o Futebol de Verdade Flash com os comentários, os meus comentários ao Rio Ave Futebol Clube do Porto. Quem não é nem uma coisa nem outra, e por isso não pôde receber ontem à noite, ou não pôde ver ontem à noite o meu comentário ao Rio Ave Futebol Clube do Porto, pode vê-lo agora a seguir às respostas às perguntas que por aqui ficaram hoje. Atenção, hoje há mais duas edições do Futebol de Verdade. Isto não para. Porquê? Porque pelas 6:30 da tarde vamos ter Futebol de Verdade Report, e o Futebol de Verdade Report é o tal programa de 25 minutos, meia hora, com análise tática, que vai seguir apenas para subscritores premium do meu Substack, tadeia.substack.com, volto a dizer, e segue também para os membros premium do meu clube, do clube do meu canal de YouTube. E este não será incluído em nenhuma edição gratuita do Futebol de Verdade. Portanto, para verem, nem com atraso, não dá para verem, só mesmo sendo membros premium. E depois, à noite, no final do jogo entre o Panathinaikos e o Sporting Clube de Braga, seguirá já hoje também para os premium, seja do Substack, seja do clube do meu canal de YouTube, a edição de hoje do Futebol de Verdade Flash, com os meus comentários ao Panathinaikos Sporting Clube Braga, que vai decorrer mais logo à noite em Atenas, e do qual dependerá a presença ou não do Sporting Clube Braga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, hoje há 3 edições do Futebol de Verdade, embora para as ter todas, só mesmo sendo subscritor premium do meu Substack. Aliás, hoje de manhã, e a propósito ainda do Futebol de Verdade Flash, que vai ser reposto daqui a bocadinho sobre o Rio Ave Futebol Clube do Porto, escrevi nas conversas de bancada, e estas são para toda a gente, são gratuitas, mas convém serem subscritores do meu Substack para as receberem, mas escrevi nas conversas de bancada acerca do momento vivido por Taremi nesta semana de encerramento de mercado. Fica aqui o link para quem quiser ler, e para isto não pagam nada, é absolutamente gratuito. Aliás, eu sinto, e deixem-me só dizer-vos isto, que estou de certa forma a descurar os conteúdos escritos em favor dos conteúdos vídeo, porque muitos de vocês é isso que querem, mas deixem-me só dizer-vos, porque achei curioso. Hoje recebi uma mensagem de um dos meus subscritores premium a dizer: epá, então e aqueles textos fantásticos que havia com as análises aos jogos, agora só há análises em vídeo? Pá, mas eu em vídeo, eu também sinto muitas vezes isso. Eu em vídeo não quero, porque para estar a ouvir tenho que estar a incomodar outras pessoas, enfim, há headphones, há sempre essa possibilidade, mas e eu quero é texto e tal, e de facto não há maneira para satisfazer toda a gente, porque se há uns que querem mais texto para ler e menos conteúdo de vídeo, há outros que querem mais conteúdo de vídeo e menos texto para ler, e há outros ainda que querem o texto para ler, mas já lido, e também podem, de facto, aceder a isso no meu canal de Telegram, onde eu leio os textos das conversas de bancada todos os dias, para quem não tem tempo para ler, e assim pode ouvi-los enquanto cumpre outras tarefas do dia-a-dia. Bom, vamos avançar desde já com as respostas às vossas perguntas. Aproveito, antes de começar, para vos pedir que deixem o vosso like
na emissão de hoje. E já sabem, no final, deixem também na caixa de comentários perguntas, porque podem ser selecionadas para serem respondidas amanhã. Vamos então ao Q&A de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então vamos lá a isso e vamos à resposta às duas perguntas que eu selecionei entre aquelas que foram deixadas por vocês. Uma delas no meu canal de YouTube, nas caixas de comentários às emissões de ontem do Futebol de Verdade. A outra no meu servidor de Discord, na chatroom, que se intitula precisamente Perguntas do Discord. A primeira é, como é sempre, a do YouTube e aproveito para vos sugerir que se inscrevam no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Para se ativarem as notificações, é só clicar em cima do sino, assegurarem que são avisados sempre que houver novos conteúdos no meu canal de YouTube. E já viram que há conteúdos todos os dias e há às vezes vários, mais do que um. Hoje é um caso em que haverá 3 edições do Futebol de Verdade. Esta, a das 6h30 e a das 11 da noite para aí. Vamos lá apontar um bocadinho para essa hora. Bom, já está a aparecer à vossa frente a pergunta que selecionei entre aquelas que foram colocadas no meu canal de YouTube de ontem. É uma pergunta do Paulo Neves. Muito obrigado, Paulo, pela sua questão. E pergunta ao Paulo o seguinte: com o caso Rubiales em Espanha, ninguém questiona como pode ficar a candidatura ao Mundial? Terá efeito junto da FIFA, que gosta tanto da UEFA? Bom, Paulo, ninguém questiona. Está aqui o Paulo para questionar e eu estou aqui para lhe dar a resposta que posso eventualmente dar-lhe. Primeiro que tudo, para quem não sabe, eu acho que é mais ou menos impossível não saber, mas fica aqui basicamente o que se passou. E eu já escrevi várias vezes sobre o tema também, e aquilo a que o Paulo chama o caso Rubiales. José Luís Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, teve um comportamento julgado indigno, enfim, agarrou nos genitais em plena tribuna de honra para festejar a vitória da seleção espanhola. Depois, enquanto as jogadoras passavam pelo palanque para receber as medalhas de campeãs, surpreendeu a Jenny Hermoso, uma das jogadoras espanholas, com um beijo na boca, um chamado xoxo, que a jogadora aparentemente depois que aparentemente não quereria e veio depois dizer claramente que não queria e que lhe foi, de certa forma, imposto. E isto gerou uma série de reações, tanto do Sindicato das Jogadoras, do próprio governo espanhol, que chegou inclusive ao primeiro-ministro Pedro Sánchez, do Conselho Superior de Desporto, do futebol espanhol em geral. Vimos jogadores entrarem nesta última jornada da Liga Espanhola com t-shirts a dizer, com a hashtag "se acabou", acabou o reinado, vamos chamar-lhe assim, de Rubiales na RFEF. Outros com faixas a dizerem "somos Jenny". Portanto, é uma espécie de mito espanhol com a Jenny Hermoso a servir de porta-voz ou de imagem para aquilo que é um machismo, de certa forma, tóxico. De certa forma, não, tóxico mesmo, por parte do presidente da Federação. E, aliás, isto já tinha sido um problema antes do campeonato, quando 12 jogadoras renunciaram à seleção para promover o afastamento do selecionador, Ángel Vilda, por incapacidade, alegada incapacidade do treinador e outras coisas que estariam já também a mexer por essa altura. Ora, eu no meio disto tudo, em relação a Rubiales, já escrevi várias vezes sobre o tema e quem quiser ler sobre o tema é só dar um salto, de facto, ao meu Substack, tadeia.substack.com, pesquisar Rubiales e terão lá muita literatura já para ler sobre o tema. Portanto, não me vou prolongar ou não me vou alongar sobre essa questão. Aqui, só vou dizer que acho que o comportamento de Rubiales foi inaceitável na tribuna de honra, foi inaceitável no palanque face às jogadoras, foi inaceitável, ainda mais inaceitável depois, quando mentiu, quando tentou chantagear, quando tentou forçar Jenny Hermoso a dizer coisas ou a suportar a versão dele dos acontecimentos que não é a dela. E, portanto, como não é a dela, isto torna-se, além de um caso de assédio sexual, vamos dizer-lhe assim, pode tornar-se um caso também de assédio, ou já é um caso também de assédio moral, de alguém que é presidente de outra pessoa e que terá imposto terá querido impor a sua versão dos acontecimentos. Não é por aí
que a pergunta do Paulo quer levar as coisas, quer falar do Mundial de 2030. Ora bem, vamos lá ver. O Mundial de 2030, ao qual Portugal é candidato a ser organizador, um bocadinho como, e vamos dizer assim, suporte da candidatura espanhola, porque é assim que as coisas são. A Espanha é muito maior do que Portugal e, portanto, os jogos mais importantes, incluindo a final, estarão com certeza previstos para a Espanha, mas há uma candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos. Marrocos substituiu a Ucrânia naquilo que na altura me pareceu ser uma manifestação absolutamente oportunista, que era a inclusão da Ucrânia na candidatura ibérica, porque não tem nada a ver. Era mesmo só uma questão de mostrar estamos com a Ucrânia nesta altura de guerra e, portanto, vamos aqui incluir a Ucrânia na candidatura. Mas a Ucrânia tem mais em que pensar neste momento e pareceu-me que era, de facto, uma manifestação puramente oportunista. Faz sentido a inclusão de Marrocos, que é um país vizinho também, está do outro lado do Mediterrâneo ou do Estreito de Gibraltar, e, portanto, fará muito mais sentido a inclusão de Marrocos, que torna, ao mesmo tempo, a candidatura pluricontinental e poderá ser o primeiro campeonato do mundo pluricontinental. Porquê? Por ter organizadores de 2 continentes. Há organizadores europeus e há um organizador africano. E isto pode ser uma boa manobra de relações públicas, além de fazer sentido, porque temos um mundo cada vez mais global. Ora, a decisão relativamente à atribuição do Campeonato do Mundo 2030, está marcada para o último trimestre de 2024. Portanto, falta mais de um ano para serem votadas as candidaturas e, à partida, há 2 candidaturas que se apresentam. Há a nossa, Portugal, Espanha e Marrocos, e há outra candidatura que também tem um significado histórico muito importante, porque este é o Mundial do Centenário. O primeiro campeonato do mundo de futebol foi organizado pelo Uruguai em 1930. Este vai ser o Mundial de 2030, portanto, prefaz 100 anos sobre a realização do primeiro campeonato. E há uma candidatura do Uruguai e da Argentina que pode ser porque foi precisamente a final desse primeiro campeonato do mundo, 1930, foi entre Uruguai e Argentina, e há tantas histórias boas para contar sobre isso. Vou deixar-vos aqui um link para poderem consultar a série O Mundial Vai ao Bar, porque conta a história do Campeonato do Mundo em vídeo também, e vale a pena ficarem a conhecer. Mas pronto, não vamos perder-nos por aí. Há 2 candidaturas. A nossa terá algumas vantagens, a sul-americana terá outras vantagens e o encontro com a história não é para ser desprezado aqui. E agora? Há aqui a questão então, e agora com esta coisa do Rubiales, a FIFA castigou o Rubiales? Ouça, a decisão vai ser daqui a um ano. Daqui a um ano, o caso Rubiales está resolvido, morto, enterrado e já não se fala mais do tema. Portanto, não, eu tanto quanto sei, e fiz algumas inquirições para o saber, na Federação Portuguesa de Futebol, neste momento, o estado de espírito é de tranquilidade absoluta. Não há... É claro que, sendo a Federação Espanhola uma federação amiga, haverá alguma cautela da Federação Portuguesa quando se trata de comentar, mas também vamos lá ver. As federações não se fizeram para comentar estas coisas. Para comentar estamos cá nós, os comentadores, de que o Paulo gosta tão pouco. A mim cabe-me dizer que o comportamento de Rubiales neste negócio todo foi inaceitável. Percebo que a Federação Portuguesa de Futebol não se tenha ainda manifestado sobre a matéria, porque não tem que o fazer, não lhe diz respeito. É como o Paulo, de repente, vir agora manifestar-se ou fazer uma declaração pública sobre aquilo que se passa em casa do seu vizinho. Enfim, é verdade que há coisas que são e devem ser alvo de... que são crimes públicos e devem ser alvo de denúncia, mas percebo perfeitamente
Gostaria de ver as outras federações a manifestarem-se sobre isso. Acho que era bom que isso pudesse acontecer, mas tanto quanto sei, até hoje não vimos nenhuma fazê-lo. E mesmo a própria FIFA suspendeu Rubiales, mas não foi por causa da cena do beijo e da cena dos comunicados a seguir e de todas as coisas vergonhosas que se passaram. Terá sido por causa do comportamento na tribuna de honra, porque apareceram as tais imagens de Rubiales a agarrar nos genitais em direção ao relvado, para, de certa forma, manifestar a alegria da vitória de uma maneira que não é de todo saudável e que não honra nem dignifica o espaço em que ele estava. Portanto, tanto quanto sei, aquilo que é, neste momento, a atitude da Federação Portuguesa de Futebol face ao caso Rubiales é de tranquilidade, e porque isto pode vir ou não a afetar a candidatura ibérica para o próximo Campeonato do Mundo. Eu creio que a Federação Espanhola vai acabar por passar por cima disto. Rubiales vai ser afastado, vai aparecer uma liderança mais progressista. E isto poderá até vir a ser usado no futuro como um trunfo por parte da candidatura ibérica, porque os espanhóis até já se viram livres, vejam só, das pessoas que lá estavam e que davam mau nome à Real Federação Espanhola de Futebol, a ponto de ela ter sido, inclusive, criticada por tudo o que são órgãos de soberania. Creio que o rei e a rainha ainda não falaram sobre o tema, mas, de qualquer modo, acaba por ser criticável tudo aquilo que a Federação Espanhola andou a fazer, ou que o Presidente da Federação Espanhola fez, e depois até, inclusive, alguns dos seus subordinados, o Secretário-Geral Andreu Campos, que fez uma queixa para levar ao afastamento das equipas espanholas das competições europeias por causa de uma alegada interferência governamental, porque o Primeiro-Ministro veio dizer que não se revia e que achava que Rubiales devia demitir-se. Agora, a questão é que a UEFA mandou-o logo passear e disse, nem pense nisso, porque não houve interferência nenhuma, houve uma manifestação de uma posição. A interferência era o Primeiro-Ministro demitir o Presidente da Federação e isso ele não fez. E até há federações que o fazem. Agora, outra coisa que me parece que não é para aqui chamada e que o Paulo incluiu, mas não creio que esteja minimamente, ou que tenha um mínimo de importância, são as relações entre a FIFA e a UEFA. Porque aí, se fosse assim, então já estávamos fora. Porquê? Porque a FIFA atribuiria imediatamente aos sul-americanos. E eu acho que há muito mérito na candidatura sul-americana, atenção. Agora, não conheço os dossiês de candidatura, eles não estão, inclusive, prontos ainda neste momento, e, portanto, não lhe posso dizer se, de repente, somos favoritos ou se são os sul-americanos os favoritos. Aquilo que tenho a certeza é que não há de ser, certamente, por causa do caso Rubiales, que o Mundial 2030 deixará de se jogar em Portugal, Espanha e Marrocos. Se o for, há de ser por outras razões, por haver uma candidatura melhor, ou, espero que não, por haver tráfico de votos, porque às vezes também pode acontecer isso, e já há casos em que isso terá acontecido no passado. Pronto, Paulo, está respondida a sua questão. Creio que se estamos à espera de que haja manifestações das federações que não a espanhola sobre o tema, é melhor esperarmos sentados para não nos cansarmos muito, mas felizmente estamos cá nós, os comentadores, para dizer que o comportamento de Rubiales no meio disto tudo foi lamentável e criticável. E posto isto, passamos então para a pergunta que vem do Discord e que já está aí também à vossa vista. E a pergunta do Discord que eu selecionei para hoje é do Josias Martin Cardoso, que pergunta o seguinte: boa tarde, o que lhe parece este Vitória Sport Clube, que depois da desilusão na eliminatória da Liga Conferência, conseguiu arrancar o campeonato com 3 vitórias e com 3 treinadores diferentes? O que acha da contratação do treinador brasileiro Paulo Turra? E o que espera da equipa do Vitória no próximo jogo no Estádio da Luz? São 3 perguntas do Josias. Aproveito para vos dizer que, se quiserem entrar no meu servidor de Discord, têm que ser subscritores premium do meu Substack. E fica aqui também o link para poderem fazê-lo, é tadeia.substack.com. Há muitos conteúdos lá para poderem consultar, para poderem ler, para poderem ver.
e é uma forma que têm também, naturalmente, de apoiar o jornalismo independente dos grandes grupos de média. E é cada vez mais importante que isso seja feito. Não basta irmos para as redes sociais dizer que não nos revemos nesse jornalismo comercial que é praticado pelos grandes grupos, que não nos revemos na tentativa de viabilizar operações pela escala, isto é, pelo viral, pelo clickbait, pelas maiorias, pelo agrado às maiorias, se depois não nos empenharmos no apoio a quem tenta seguir o outro caminho, que é o caminho que despreza a escala e despreza o clickbait e despreza o viral, ou pelo menos entende que não deve seguir por aí. Bom, resolvida a questão do marketing, aqui vamos então tratar de responder às perguntas do Josias. Bom, o Vitória está a surpreender muito pela positiva. E é verdade, eu creio que será mais ou menos inédito. Não sei, não tenho a certeza se é absolutamente inédito. Enfim, uma equipa nas 3 primeiras jornadas ter três treinadores diferentes, provavelmente não será inédito, porque basta que um seja despedido à primeira jornada, haver um interino na segunda e aparecer a solução escolhida na terceira para isso poder acontecer. Mas uma equipa liderar com 3 vitórias no meio deste processo, isso se não é inédito, creio que andará muito próximo de acontecer. O que é curioso é que há um eixo de estabilidade claro, perdão, nesta equipa do Vitória, apesar dos 3 treinadores diferentes. Se formos a ver, o Vitória arrancou o campeonato ganhando ao Estrela da Amadora por 1-0, ainda com o Moreno à frente da equipa. E apresentou um 11 a jogar em 3-5-2. O Vitória evoluiu do 3-4-3 para o 3-5-2 esta época. Ganhou por 1-0. O Moreno demitiu-se no final desse jogo por causa da eliminação da Liga Conferência pelo Célia da Eslovénia. De facto, uma eliminação que não honra até o valor da equipa do Vitória. E na segunda jornada, a equipa foi comandada pelo João Aroso, que era o adjunto do Moreno. Aliás, até se formos a ver, ele era o treinador principal, porque era o nome dele que aparecia na ficha, porque o Moreno ainda não tinha o nível, e não terá ainda, o nível 4 da UEFA, o nível UEFA Pro. Portanto, para essa segunda jornada, jogou em casa com o Gil Vicente, que o Vitória ganhou por 2-1. O João Aroso fez apenas uma alteração, e foi uma alteração que foi a troca do Zé Carlos, que jogou a meio campo na primeira jornada pelo Tomás Hendel, que estava castigado, porque tinha sido expulso na última jornada do campeonato do ano passado. Portanto, na prática, o João Aroso manteve o 11 que o Moreno teria querido fazer jogar na primeira jornada, e só não pôde fazer jogar porque o Hendel estava lesionado. Agora, da segunda para a terceira jornada, e na terceira jornada a equipa do Vitória já foi comandada pelo Paulo Turra, o treinador brasileiro que foi contratado. O Paulo Turra fez, outra vez, apenas uma substituição, que foi a troca do Dani Silva, um dos médios, pelo João Mendes, que é um médio mais ofensivo. Aliás, o Dani jogou como médio mais recuado na primeira jornada na Amadora. Jogou depois à frente do Wendel, ao lado do Tomás Silva, no 3-5-2, na segunda jornada contra o Gil Vicente. E desta vez o Paulo Turra não só inverteu o triângulo de meio campo, que até aqui vinha sendo 1+2. Na primeira jornada, Dani atrás do Zé Carlos e Tiago Silva. Na segunda jornada, o Wendel atrás do Dani e do Tiago Silva. Na terceira jornada, foi o Wendel e o Tiago Silva atrás do João Mendes, que se soltou mais para o ataque e apareceu mais próximo dos dois avançados, o versátil André Silva e o veloz e finalizador Jota Silva. Há muitos Silvas nesta equipa do Vitória. Portanto, isto aproximou um bocadinho mais. Enfim, terá sido mais um 3-4-1-2 do que um 3-5-2 que o Vitória vinha apresentando até aqui, mas o resto da equipa foi igual. Jogou sempre o mesmo guarda-redes, o Varela. Jogaram sempre os mesmos 3 defesas, o Jorge Fernandes, o Manu e o Villanueva. Jogaram sempre os mesmos 2 laterais, o Bruno Gaspar à direita e o Afonso Freitas à esquerda. Jogaram sempre os mesmos 2 avançados, o André Silva e o Jota Silva. Portanto, há um eixo de estabilidade claro, apesar da alteração de treinador que aconteceu em todas as jornadas no Vitória Sport Clube. As ideias de jogo também são mais ou menos as mesmas, e o próprio Paulo Turra, que já tinha dito à chegada
ou pelo menos tinha deixado a entender que o seu sistema de predileto era o 4-2-3-1, não era este 3-5-2 ou 3-4-1-2 em que o Vitória está a jogar agora. Já se terá rendido às evidências, porque uma coisa é, eu gosto muito de jogar assim, mas depois eu olho para os jogadores que tenho. O plantel foi construído para jogar de outra maneira e fica complicado a querer alterar essa forma de jogar. Em relação a este último jogo, achei curiosa a inserção, por exemplo, do Nelson da Luz como ala no 3-4-1-2, o que dá uma feição até mais ofensiva ao 11, e o que pode vir a querer dizer que, ao contrário daquilo que seria de esperar, e há muita gente que cola o Paulo Turra ao Scolari, porque ele já foi adjunto do Scolari, é um treinador muito próximo daquela escola do Rio Grande do Sul, do futebol brasileiro, uma escola mais rigorosa, mais de marcação, menos criativa, mais militar, quase na condução, mais enfim, se o futebol carioca é aquele futebol mais pausado, mais gingão, mais bailarino, o futebol do Rio Grande do Sul é aquele futebol mais físico, mais de marcação, menos criativo, e se isso acontecia, de facto, o Paulo Turra deu aqui um bom sinal, quando parece querer dar à equipa até uma feição um bocadinho mais ofensiva, com a maneira como incluiu o Nelson da Luz no seu 11. Também era um jogo, se calhar, que convidava a isso, porque era um jogo em casa com o Vizela, e o Vitória acabou por ganhá-lo por 2-0. Agora, em relação às outras duas questões que o Josias aqui deixa, o que é que eu acho da contratação do treinador? Eu não sou nada, não sou nada aquela pessoa que vos vai dizer temos tantos treinadores bons em Portugal, porque é que é preciso ir buscar um treinador ao estrangeiro? Nada disso. Nunca vão ouvir isso da minha boca como justificação, seja para o que for. Porque, com certeza, que os outros países para onde os nossos treinadores vão trabalhar também têm bons treinadores lá e, no entanto, eles vêm buscar os nossos. Portanto, aquilo que eu acho é que, se vier um treinador que é melhor do que os nossos, faz todo o sentido que venha. Paulo Turra ainda não terá, assim, tantas provas dadas, mas é um treinador que tem passado no futebol português e que poderá querer ser esta a forma do Vitória, enfim, virar um bocadinho, mudar um bocadinho o paradigma e sair um bocadinho daquela lógica até de submissão que o Vitória nos últimos anos tem tido face aos 4 primeiros do campeonato. Vamos ver, vamos aguardar, só depois de ver o homem trabalhar é que posso dizer se eu acho que ele está bem ou mal na missão para a qual da qual estará imbuído. E depois, por fim, relativamente ao jogo no Estádio da Luz contra o Benfica, vai ser um jogo muito interessante de seguir, com certeza. Porque este Benfica é uma equipa que não me parece que tenha ainda a capacidade para acumular gestão do jogo com capacidade criativa. É uma equipa que, das duas, uma, ou é mais criativa e perde capacidade para gerir o jogo, ou consegue gerir o jogo e perde capacidade criativa. Portanto, eu admito que um Vitória rigoroso possa complicar bastante a missão ao Benfica. Se o Benfica entrar, se calhar, naquela lógica mais de gestão também, isso pode dar um jogo menos aberto, um jogo com menos situações de baliza. É claro que o Benfica tem melhores jogadores, mas parece-me cedo também, de qualquer modo, para falarmos já desse jogo, que é só no próximo fim de semana. Portanto, ainda temos muito tempo para perceber o que é que vai sair, tanto de um lado como do outro. E pronto, respondidas as duas perguntas de hoje, do Q&A, já sabem, deixem-se ficar por aí, porque já a seguir vem aí o Futebol de Verdade Flash, com o meu comentário ao Rio Ave 1, Futebol Clube do Porto 2. Fiquem por aí para assistir. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Rio Ave 1, Futebol Clube do Porto 2. Marcano voltou a ser o herói do Futebol Clube do Porto na terceira vitória que a equipa de Sérgio Conceição conseguiu nesta liga e que lhe permitiu juntar-se a Sporting e Vitória Sport Clube no topo da classificação com 9 pontos. Foram 3 vezes 2-1, 2 delas de virada, os jogos em Moreira de Cónegos e agora em Vila do Conde, 2 delas conseguidas apenas no período de compensações, isto é, para lá do minuto 90, os jogos em casa contra o Farense e também este agora contra o Rio Ave em Vila do Conde. Estas duas foram conseguidas, logradas com um golo de Ivan Marcano, o defesa central espanhol, 2 golos neste caso, portanto, um contra o Farense, outro agora contra o Rio Ave, a igualar assim Tony Martínez como melhor
melhor marcador de um Flóculo Porto que voltou hoje a fazer uma exibição, vamos chamar-lhe assim, desinspirada. O primeiro remate enquadrado do Flóculo Porto à baliza do Rio Ave aconteceu apenas aos 73 minutos de jogo, já com o Flóculo Porto a perder. O Porto depois acabou por ir para cima da baliza de Magrão, acabou por ganhar o jogo devido à sua insistência, à sua capacidade competitiva e, sobretudo, à renovação de armas que pôde fazer a partir do banco. Do outro lado, o Rio Ave não teve essa mesma possibilidade, não teve o mesmo banco, não tinha Luís Freire as mesmas opções à disposição e acabou por perder frescura, encostar demasiado atrás e sofrer os 2 golos que ditaram a derrota já para lá do minuto 90. Aos 90 minutos, embora nessa altura estivesse o VAR a avaliar a possibilidade de ser marcada uma grande penalidade, que acabou por ser confirmada a favor do Flóculo Porto, mas já foi marcada para lá do minuto 90 por Galeno, mas aos 90 minutos o Flóculo Porto estava a perder com o Rio Ave. Acabou por ganhar por 2-1, graças a esse penalti convertido por Galeno e depois ao tal golo de Ivan Marcano, já bem dentro do período de compensações. Mas vamos olhar para os 2 11 iniciais de Rio Ave e Flóculo Porto. O Rio Ave fez 2 alterações relativamente àquilo que tinha sido a última partida que tinha disputado. Trocou gente no ataque, saíram o veloz Hernani e o ponta de lança Ruiz para as entradas de Boateng e de João Graça. Foi assim uma equipa que o Luís Freire quis um pouquinho mais contida, porque se Boateng era um avançado eventualmente mais veloz, mais capaz de ganhar as costas da defensiva contrária, em comparação com Leonardo Ruiz, já Graça era um jogador que se juntava mais e tentava explorar mais o espaço entre linhas do que Hernani, ele também mais tentado a ir à procura da velocidade e do espaço atrás da última linha adversária. Quanto ao Porto, uma alteração apenas em relação ao 11 que jogou em casa contra o Farense, foi o regresso de Pepe, que estava a cumprir castigo, voltou ao centro da defesa, sendo sacrificado Fábio Cardoso, que também só estava no 11 para assegurar a posição durante o castigo do capitão da equipa. Sérgio Conceição, esse continuou na bancada a ver o jogo com o seu adjunto Vítor Bruno a comandar a equipa a partir do banco. E aquilo que se viu no início foi um jogo muito amarrado, muito fechado, poucas situações de golo de parte a parte. O Rio Ave a jogar num 3-4-3, assim é que é, 3 centrais, o Josué Sá, o Aderlan Santos a comandar a linha defensiva, o Pantalon, e depois 2 alas muito bem, tanto um como o outro, o Costinha a partir da direita, o Fábio Ronaldo a partir da esquerda, com Guga e Amin a formarem uma dupla de médios tipo formiguinha. Trabalhadores, não particularmente físicos, mas bastante atentos sempre ao desenrolar do jogo. Na frente, então, Joca e João Graça no apoio a Boateng. Quanto ao Flóculo Porto, o esquema habitual, uma equipa ainda a funcionar muito como se tivesse Otávio, mas a questão é que não tem Otávio. E não só não tem Otávio, como também nestas partidas que já leva ao campeonato, também não, é como se não tivesse Taremi. Taremi parece uma sombra de si próprio, parece que está a deixar que o mercado lhe afete um pouco a capacidade. Não tem sido o jogador inspirador que foi durante épocas no Futebol Clube do Porto e a equipa ressente-se disso mesmo. Falta-lhe a capacidade, a capacidade criativa do seu segundo avançado. O Porto surgiu no seu híbrido na mesma de 4-3-3 com 4-4-2, com PP a fazer aquilo que geralmente fazia Otávio, pelo menos no plano ofensivo. Isto é, começava PP como médio ala direito, aparecia numa dada altura da construção como terceiro médio, à frente de Nico e Stefano Eustáquio, os 2 médios centro que jogavam sempre muito a par, embora Nico baixasse mais no momento de iniciar a construção, e nessa altura em que PP aparecia mais no corredor central, era Tony Martínez quem ia ocupar o corredor direito, a tentar dar daí uma via de saída um pouco mais direta, com Taremi a aparecer como ponta de
lança, e Galeno bem destacado no lado esquerdo. Em contrapartida, no momento defensivo, muitas vezes também Galeno a aparecer como uma espécie de ala esquerdo, de defesa lateral esquerdo, permitindo que Zaidu se juntasse mais por dentro aos centrais, para que o Flóculo do Porto continuasse a ter a capacidade de se opor aos três homens da frente do ataque do Rio Ave. Mas isto deu-nos um jogo em que o Porto se mostrou pouco no início, no plano ofensivo, e, assim sendo, as primeiras situações de perigo, relativo perigo, foram criadas pelo Rio Ave, sobretudo uma em que João Graça, aos 9, quase marcou, quase surpreendeu o Diogo Costa numa bola que Amin ganhou, antecipou-se a Nico Gonzalez em momento de saída de bola do Flóculo do Porto. A bola depois sobrou para João Graça, que acabou por chutar ao lado. Mas a primeira parte não teve, de facto, muita coisa que se lhe diga em termos de ocasiões de perigo. Houve um contra-ataque do Flóculo do Porto após uma recuperação de bola de Taremi, em que Galeno ofereceu a PP a possibilidade de inaugurar o marcador, isto aos 21 minutos, mas o brasileiro meteu o remate muito alto, meteu-o por cima da barra. Além disso, há ainda nota para uma arrancada de João Mário, que abriu da direita para a esquerda em Galeno, que estava sozinho, mas decidiu mal no momento de definir e acabou por passar mal a bola, perdendo-se assim a situação sem haver sequer remate. E foi assim que o jogo chegou ao intervalo, sem situações de perigo de parte a parte, sem golos de parte a parte, o 0-0 que se justificava perfeitamente, também muito relacionado, se calhar, com as dificuldades que as condições atmosféricas traziam às duas equipas. Estava muito vento e já se sabe que os jogos em Vila do Conde, quando está vento, se tornam muito difíceis de jogar. Viram-se, sempre que as equipas tentavam jogar mais por alto, então era absolutamente notório que a bola nunca se percebia muito bem para onde é que ia. E não ia, seguramente, para onde os jogadores a queriam fazer chegar. Para a segunda parte, o Rio Ave voltou a chegar melhor e aos 52 minutos colocou-se mesmo na frente num penalti muito bem marcado por Costinha, que se sucedeu a uma falta de Galeno sobre o Boateng. Tudo começa num momento em que Fábio Ronaldo chuta a bola de tabela em Guga, vai ao poste da baliza de Diogo Costa, sobra para o Boateng, que foi derrubado por uma entrada extemporânea de Galeno, lá está, ele a tentar fechar na linha defensiva, e acabou por ser assinalada a grande penalidade que Costinha converteu no 1-0. Esperar-se então um Flóculo Porto avassalador, a ir para cima do adversário, mas não foi isso que se viu. Na verdade, o Sérgio Conceição começou por mexer na equipa ao minuto 62, isto é, 10 minutos depois do golo de Costinha. Trocou na altura Tony Martínez por Namazo e Zaidu por Wendel. Não mexeu no plano tático, a equipa continuou a comportar-se da mesma maneira. E se é verdade que aos 73 então mete o primeiro remate enquadrado na baliza do Rio Ave, um cruzamento de Nico com cabeça de Galeno, que tabelou em Costinha e acabou por ir ter às mãos de Magrão. Nessa altura já o Rio Ave tinha sido forçado a mexer também na equipa, porque havia jogadores já em claro déficit de rendimento. Amin, que tinha cartão amarelo, cedeu lugar no meio-campo a Vítor Gomes. Graça, na frente, cedeu lugar a Léo Ruiz, com a passagem de Boateng para o lado esquerdo e com Léo Ruiz a aparecer então como ponta de lança, à procura de dar à equipa uma referência, uma maneira de fazer chegar a bola à frente e respirar mais longe da baliza de Magrão. Houve um segundo remate enquadrado do Porto aos 75 minutos, um contra-ataque conduzido por Galeno, que no entanto Namazo desperdiçou, fazendo a bola passar sobre a barra, e continuavam as dificuldades para o Rio Ave. Havia muitos jogadores já a pedirem substituição. Aderlan Santos, por exemplo, teve de ficar em campo até ao fim, mas em nítido sacrifício. Acabou por entrar Patrick William, mais um central, mas para o lugar de Josué, que estava ainda mais debilitado do que o jogador que esteve no centro da defesa da equipa do Rio Ave. Trocou também na altura o Luís Freire, o Joca, pelo Zé Manuel. E o Flóculo Porto, então, só a 13 minutos do fim, é que deu o tal sangue novo ao ataque, com as entradas de Fran Navarro, Gonçalo Borges e André Franco. Gonçalo Borges e André Franco vieram a ser muito importantes. Gonçalo Borges já tinha sido o homem fundamental na vitória do Flóculo Porto sobre
sobre o Farense na semana passada, também saído do banco, mas desta vez o Porto não mudou em termos táticos, não arriscou tanto como tinha arriscado nesse jogo com o Farense, acabou por trocar sempre, fazer troca por troca, acabou com Galeno na esquerda, Gonçalo Borges na direita, Namazo e Fran Navarro na frente, porque já não estavam nem Tony Martínez nem Taremi, os dois avançados começaram a partida, e depois o Stefano Eustáquio ao lado do André Franco, com PP a baixar para a posição de lateral direito, nessa altura do jogo. E mesmo assim, nessa altura, o Porto, com as tais novas armas, foi encostando o Rio Ave atrás, muita gente na área, muita bola mandada para a área, mas não se viram ocasiões de golo até ao lance da grande penalidade. Uma falta de Costinha sobre Gonçalo Borges aos 88 minutos, e como o lance esteve a ser averiguado pelo VAR, só aos 90+1 é que Galeno fez 1-1 de grande penalidade. Há essa curiosidade de, no primeiro golo, o golo do Rio Ave, ter sido Galeno a cometer a falta, Costinha a converter o penalti. No golo do empate do Flóculo Porto, foi Costinha a cometer a falta e foi Galeno a converter o penalti. Guga também já não estava em condições, teve que sair também, entrou Ventura para o meio-campo do Rio Ave. O Rio Ave estava cada vez com mais dificuldades para conter o Porto, que aos 90+4 então marcou. Foi no seguimento de um canto, a bola foi batida para trás, para o Gonçalo Borges, que descobriu a desmarcação do André Franco. Este cruzou e o Marcano, que estava na área, acabou por ser o mais rápido a chegar. 90+4, o Porto fez o 2-1. Ainda teve uma boa situação para marcar no final por Gonçalo Borges, que estou cruzado para uma boa defesa do Magrão. Mas, de qualquer modo, acabou por ser uma vitória que o Porto justificou nos últimos minutos apenas, porque até aí aquilo que se viu foi um Porto desinspirado contra um Rio Ave que não teve 90 minutos para conseguir aguentar a troca de armas ofensivas que Sérgio Conceição foi promovendo no seu 11. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.